Estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto de extrema importância para a saúde do corpo físico que nós habitamos, mas que está ligado à questão da psicologia. Porque eu acredito que as duas ciências estão unidas. A psicologia está conectada com a ciência médica e precisa estar conectada com a ciência médica, tanto na teoria quanto na prática clínica. O médico, ele não pode tratar o paciente como uma máquina, como um mecanismo que por algum motivo se quebrou e está precisando de conserto. A pessoa humana é sentimento, a pessoa humana é emoção, a pessoa humana é um ser que está ali no hospital, doente e precisando de acolhimento, precisando ser escutado, precisando ser ouvido em sua dor. Nós somos seres biopsicossociais. Nós não podemos isolar o ser humano, como se ele tivesse separado tanto de si mesmo, da sua questão psíquica, quanto do todo social. Nós não podemos pegar o corpo humano e dizer, o corpo humano não tem nada a ver com a mente, não tem nada a ver com as emoções. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, somatiza em nosso corpo. Vejam essa palavra, somatizar. Somatizar quer dizer se expressar, fazer-se presente, se comunicar. Quando você tem um sentimento que está mal resolvido, quando você tem alguma emoção negativa, tóxica, que não foi convenientemente elaborada, que não foi expressa, ela fica como se fosse uma carga em ebulição dentro de você. É como uma panela de pressão que precisa de uma válvula para que aquela pressão possa sair. E o local onde essa pressão sai é o nosso corpo, nas células e tecidos que sofrem pela somatização. Temos que lembrar algo muito importante. Uma pessoa doente não é uma doença. Eu costumo ver nos hospitais, inclusive eu próprio caí nesse tipo de erro, de chegar no hospital, olhar para um paciente e dizer, esse tuberculoso, esse sifilítico, esse diabético, esse hipertenso. E a gente como que esquece que aquilo é uma pessoa humana que tem sentimentos, uma pessoa humana que a gente tem que olhar com cuidado, tratar com carinho, como quem está diante de um vaso de cristal muito delicado. Olha, uma palavra apenas mal colocada que um médico fala para o paciente pode ter uma repercussão terrível para a saúde desse paciente. Ora, todos os médicos conhecem o chamado efeito placebo. O que significa efeito placebo? É aquele efeito terapêutico que acontece quando a pessoa acredita, ou seja, ela foi sugestionada, a sua mente está acreditando que aquela pílula vai curar a doença. E aquela crença é tão forte que aquela pílula termina tendo efeito mesmo. Chama-se efeito placebo. Ora, toda a ciência acredita no efeito placebo. Os médicos, inclusive os cientistas, quando vão fazer pesquisas, eles usam o efeito placebo para saber se o medicamento ele tem realmente um efeito ou não. Eles precisam fazer um teste com uma pílula de farinha ou com uma pílula qualquer que não tem efeito químico nenhum no corpo, para saber se realmente aquela pílula química tem algum efeito. O efeito placebo é um pensamento positivo, é um sentimento de que aquele medicamento vai curar, é uma esperança, é uma fé, um sentimento positivo que termina somatizando no corpo com uma reação positiva de cura, de melhora do sintoma. Ora, se existe o efeito placebo, por que é tão difícil para a medicina acreditar no efeito contrário, o efeito nocebo? Ora, o efeito nocebo é a somatização. É quando os pensamentos negativos, destrutivos, quando você está descrente, você não acredita, quando você está assoberbado pelo medo, pela tristeza, pela raiva, pela culpa, e esses sentimentos vão se expressar no corpo na formação de sintomas e doenças. Exatamente o efeito contrário do efeito placebo. Ele também existe. Se um lado existe, o outro também vai existir. Mas, infelizmente, os médicos, a grande maioria dos médicos e dos cientistas não acreditam no efeito nocebo.
Nós que fazemos a psicomedicina, acreditamos que por trás de toda doença, por trás de cada sintoma, existe um psiquismo doente. Existem emoções em ebulição, guardadas, emoções negativas que ficaram aprisionadas no inconsciente. A medicina não consegue perceber isso, porque ela está aprisionada no século XVII, com uma ideia errada de 400 anos atrás, uma ideia limitada de compreender o corpo humano apenas pela dissecação de suas partes, sem compreender, sem entender essa conexão quântica que existe entre o corpo biológico e a mente que nós temos em nós. Ora, a mente não é o produto do funcionamento cerebral. A mente não é um epifenômeno do cérebro. A mente existe independente do cérebro. Já existem muitas pesquisas que foram feitas sobre isso. As pessoas que saem do corpo, né, que têm experiência fora do corpo, as experiências de quase morte, em que uma mulher relatou um fato incrível lá nos Estados Unidos, em que ela, quando fez uma cirurgia e foi dada como morta, teve uma parada cardiorrespiratória, ela se viu saindo do corpo, subindo em direção à parte alta do hospital e viu um par de sapatos vermelhos no teto do hospital. E quando se acordou, ela foi ressuscitada e voltou, ela falou que viu esse par de sapatos vermelhos lá no teto do hospital, que não se sabe quem foi que deixou esses sapatos lá, e no final das contas foram lá verificar e estava o par de sapatos vermelhos. Essa mulher não sabia, não tinha como saber que esse par de sapatos vermelhos estavam lá. As experiências de quase morte são muitas, elas se multiplicam aí aos milhões. E elas comprovam que a nossa mente e as nossas emoções, elas não são o produto do cérebro. Elas são o nosso espírito, a nossa alma, que está acoplada num corpo biológico e que, quando adoece, quando está assoberbada por sentimentos negativos, pensamentos negativos, crenças destrutivas sobre a vida, todo esse contexto psíquico perturbado, todo esse contexto psíquico em ebulição vai somatizar no corpo biológico, provocando sintomas, provocando doenças, alterando o funcionamento da fisiologia. Ora, uma culpa que não foi convenientemente resolvida, que se transformou em autopunição, pode somatizar na formação de artrites e artroses. Uma raiva, ela vai acometer o fígado e pode gerar esteatose hepática. Uma raiva guardada, uma raiva muito antiga, uma raiva que não foi colocada para fora. As pessoas que engolem muita raiva terminam tendo pedra na vesícula. A raiva pode provocar inflamações que geram problemas. Uma raiva de uma pessoa que não foi colocada para fora, que não foi expressa, pode se transformar numa amidalite e dar sérios problemas de garganta. A somatização é, portanto, o acúmulo de emoções tóxicas, de sentimentos negativos, que estão sempre relacionados a um trauma psíquico que remonta à infância. E aí é onde o bicho pega. E esse é o tema do vídeo de hoje. Os sentimentos, e como a gente vai conseguir resolver essa questão dos sentimentos. Como é difícil para o ser humano lidar com os sentimentos. E como nós podemos fazer para equilibrar a nossa razão, a nossa mente, as nossas emoções, fazer esse equilíbrio entre razão e emoção, ter harmonia psíquica, para que essa harmonia psíquica possa repercutir sobre o nosso corpo, dando para a gente saúde do corpo biológico. Mente sã em corpo são, mens sana in corpore sano. Os antigos já sabiam sobre isso. Para isso nós precisamos ampliar a nossa visão, perceber o mundo através da física quântica e não da física clássica. A física quântica, ela já enxerga um outro contexto. Ela já consegue perceber essa conexão mente e corpo. E aí abre-se uma nova porta, tanto para a compreensão da causa real das doenças, tanto para a cura real das doenças. Ora, você não pode curar um corpo biológico se você não curar a mente que habita esse corpo biológico. A psicologia e a medicina têm que trabalhar em conjunto. As duas juntas. Tanto para você compreender a doença, quanto para você tratar a doença. O médico e o psicólogo deveriam ser companheiros de trabalho. A psicologia deveria ser um tema e um assunto a ser estudado pelo médico também. Porque o médico precisa aprender a lidar com pessoas humanas. E tudo começa, gente, na infância. É lá onde os problemas começam. É lá onde o teu emocional começa a ficar entrumbicado.
É lá onde você começa a ter o que eu chamo de anestesia emocional. E o que vem a ser anestesia emocional? É uma epidemia, gente, que está assolando o mundo hoje. Uma epidemia terrível. As pessoas estão se tornando incapazes de sentir os sentimentos. E ficam totalmente inaptas em lidar com os próprios sentimentos. Ora, essa é a questão chave para a felicidade. Como é que você pode ser feliz se você não faz um trabalho de autoconhecimento? Ora, o que você observa na televisão, o que você observa nas propagandas, no mundo de hoje, é uma corrida desenfreada pelo prazer, pela busca da satisfação com o que tem fora de você. E quanto mais você se agita, quanto mais você está buscando esse prazer desenfreado com as coisas materiais, envolto nessa ilusão do mundo maia, como dizem os budistas, mais você se perde em se conectar com você mesmo. Ora, como você pode ser feliz se você não se conecta com você? Se você não se compreende, se você não consegue se ver, se você não conhece você mesmo? A única maneira da gente ser feliz de verdade é a gente olhar para dentro de nós mesmos, buscar o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Este é o caminho da felicidade, não existe outro. Os mestres do passado nos deixaram esse conhecimento e nós não aprendemos. Vários mestres, vários iluminados passaram pela Terra e todos eles falaram sobre o autoconhecimento. Todos eles nos lembraram sobre a ilusão do mundo maia. E o que vem a ser o autoconhecimento? É você olhar para dentro de você e você buscar se entender, você se trabalhar, você buscar trabalhar você mesmo, aprendendo cada vez mais a lidar com os seus sentimentos e a encontrar dentro de você a harmonia e o equilíbrio mental e emocional. Este é um desafio para toda uma vida. É um desafio que não é fácil, mas é exatamente por não ser fácil que é um desafio maravilhoso. Quando você olha para dentro de você, você encontra a sua alma. E quando você encontra a sua alma, você encontra Deus. E todo o conhecimento de Deus que está presente na lei de Deus. Para que a gente possa perceber o amor como essência fundamental de nós mesmos e que nos faz sentir parte de um todo. Então nós olhamos para o nosso próximo e nós nos tornamos incapazes de fazer qualquer mal a ele. Porque nós percebemos que o próximo é parte de nós. Este caminho de autoconhecimento é um caminho de espiritualização, de reencontro com nossa alma, que é a nossa força maior. Quanto mais nós estivermos conectados com nossa alma, mais nós teremos força, harmonia e felicidade. Não existe outro caminho. Mas nesse caminho de contato com nossa alma, nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos. Isso já começa na infância. Ora, no momento em que a criança começa a se expressar, e ela é realmente um ser muito verdadeiro e muito inteiro, a criança, se ela está com raiva, ela é a raiva em plenitude. Se a criança está triste, ela é a tristeza e ela vive aquilo intensamente, a emoção flui, tanto flui rápido que vai embora. A criança está triste agora, 20 minutos depois ela já está alegre novamente, porque a energia fluiu. O mesmo não acontece com o adulto. E a criança vai vivendo isso, e quando ela vai crescendo, ela começa a ser reprovada. A expressão da vulnerabilidade dela, onde está a sua tristeza, suas mágoas, sua raiva, onde está a culpa, onde está todos os sentimentos que nós chamamos de negativos. Toda a vulnerabilidade da criança quando se expõe, ela é severamente reprimida. Se ela chora, os pais falam para ela calar o choro. Se ela começa a expressar a raiva, ela é logo culpada e apontada como errada. Muitas vezes até as religiões falam que a pessoa vai para o inferno porque expressou a raiva, porque teve raiva de outra pessoa. Quando ela expressa a tristeza, falam logo para ela, vamos embora, vamos se alegrar, vamos procurar ir para uma festa, vamos esquecer isso. Quando ela expressa qualquer sentimento, ela vai ser severamente reprimida e essa repressão vai fazer com que toda uma carga de energia emocional fique guardada dentro dela. Cria-se então uma divisão, cria-se uma anestesia emocional. Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 5 anos
está muito feliz porque seu pai é muito amoroso e ela gosta muito do pai. E um belo dia, o pai está muito aborrecido por questões do trabalho que não tem nada a ver com essa criança. E ele chega em casa e fala muito rispidamente com ela e mal olha para ela e a criança logo fica triste. Meu Deus, foi que houve? Foi que eu fiz para meu pai estar fazendo isso comigo? Meu pai não gosta mais de mim. Observe, meu pai não gosta mais de mim. Uma crença foi criada nesse momento aí. Eu fiz alguma coisa errada e por isso meu pai está me tratando assim, ele não gosta mais de mim. Aí já vem outra crença. Então, neste momento que o pai chega, certo? E fica lendo o jornal, porque não quer nem olhar para a cara da criança, porque está com raiva do mundo, e aquilo não tem nada a ver com a criança, mas ele está com raiva do mundo e a criança pensa que é com ela, aí de repente ela guarda todo esse sentimento negativo, ela não consegue resolver isso aí, e aí no futuro, quando ela é adulta, 20 anos depois, ela não suporta ver uma pessoa lendo jornal, porque ela vai estar com esse trauma aí guardado no inconsciente dela. E ela não sabe nem porquê. Se ela fizer uma regressão de memória, ela vai voltar para esse trauma e pode curar esse processo. Mas a anestesia emocional começa a pegar você desde pequeno. Porque todas as vezes em que você expressa suas emoções, você se sente inadequado, você não é aceito. Pelo contrário, você é reprimido, você é negado, você não é de forma alguma acolhido em seus sentimentos. Pelo contrário, você é reprovado. Então você começa a se fechar, como numa concha. E você começa a parar de expressar os sentimentos. Porque toda vez que você expressou, aquilo não foi bem aceito. O que acontece é que esses sentimentos não podem ser mortos. Você não pode matar os sentimentos. Eles vão ficar lá, como em ebulição, como uma panela de pressão. E um belo dia aquilo toma conta de você. É por esse motivo que a grande maioria das pessoas, na idade adulta, tem medo dos próprios sentimentos. Não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com o medo, não sabe lidar com a culpa, não sabe lidar com quando qualquer sentimento aflora em seu emocional. E aí o que fazem é fugir. Foge de si mesmo. Foge de si mesmo através de drogas, de todos os tipos. A comida se transforma numa droga, o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, o café é uma droga, o trabalho se transforma numa droga, para que você fuja de você mesmo. E aí com isso o que é que acontece? Você cada vez mais está longe de você mesmo. E você busca no mundo lá fora a felicidade que só vai poder estar dentro de você. Nada fora pode substituir o tesouro que tem dentro de você. Teve um mestre, Jesus Cristo, que falou sobre isso. O tesouro do céu que ele fala é o tesouro que está dentro de nós. Porque o reino de Deus está dentro de nós, lá em nossa alma, nessa conexão com nossa alma. Mas para que nós possamos nos conectar com esse tesouro, antes nós precisamos aprender a lidar com as emoções que estão no meio aí, exatamente impedindo que a gente se conecte com a alma. As emoções vão cada vez mais ficando guardadas. Você foge delas. Você foge delas como o diabo foge da cruz. Você se torna incapaz de sentir qualquer coisa. Você entra no estado de anestesia emocional. Esse é um problema gravíssimo. Quando chega qualquer sentimento, seja raiva, tristeza, culpa, medo, qualquer que seja, você já bota um monte de energia em cima para reprimir esses sentimentos. E aí o que é que acontece? A vida leva você sempre a sentir esses sentimentos. Qualquer trauma que acontecer, se houver uma perda, esses sentimentos vão aflorar. Eles vêm à tona. E você novamente não vai saber lidar com eles e você vai precisar de um remédio químico para poder reprimir esses sentimentos que estão aflorando e você não sabe lidar com eles, porque você desde pequeno você foi educado para não saber lidar com eles. Mas é justamente nesses sentimentos em que você é mais verdadeiro, é onde você vai encontrar a sua força. É aí onde você vai encontrar a si mesmo, é aí onde você vai se conhecer. Os sentimentos afloram e você reprime. Os sentimentos surgem porque a vida leva a isso. Basta que você perca o emprego, basta que você perca a sua namorada, basta que haja algum trauma para que todo esse emocional venha à tona. E mais uma vez, você não vai ser compreendido, você não vai ser acolhido, as pessoas vão olhar para você com a cara feia porque você está com raiva ou porque você está com medo, chamando você de frouxo, de covarde porque você está com medo. Então, você sempre é reprovado quando você expressa sua vulnerabilidade. Mas é exatamente neste espaço do ser, de vulnerabilidade, que está a sua maior força.
Porque se você não for capaz de sentir os sentimentos, você não vai poder curar. À medida que essa anestesia emocional vai crescendo, o que é que vai acontecer? Esses sentimentos guardados de vários traumas vão se acumulando dentro de você, na sua psique. E surgem então sintomas. Porque você não pode matar uma parte do seu eu. Quando você reprime os sentimentos, eles vão continuar lá. Só que fortes, guardados, em ebulição, como uma panela de pressão prestes a explodir. E de repente explode. Ou num acesso de raiva, ou num acesso de culpa, ou numa tristeza profunda que se torna uma depressão, ou, infelizmente, na somatização através de uma expressão no corpo na forma de sintomas e doenças. Essa é a causa de várias doenças que nós advogamos na psicomedicina. A psicomedicina fala que por trás de uma pneumonia, por exemplo, existe muita tristeza guardada. Uma tristeza que não foi expressa, uma tristeza que não foi comunicada, porque no momento em que a pessoa quis comunicar quando era pequena, ela foi reprimida, ela não foi compreendida, ela foi reprimida e se sentiu inadequada, sentiu que aquilo não era uma coisa, ela sentiu que expressar não é uma coisa boa, ela aprendeu isso, então ela guarda tudo. A anestesia emocional é a causa de várias doenças. E a solução está justamente em você aprender a sentir os sentimentos. Por que eu falo aprender? Porque você deveria ter aprendido isso na infância. Os pais deveriam ter acolhido a criança em sua expressão. Ora, quando uma criança começa a chorar e começa a expressar raiva, você acolhe aquele sentimento. Você compreende a raiva dela, conversa com ela para saber por que ela está com raiva. Aí, quando ela quiser pegar e destruir alguma coisa por causa da raiva ou bater em você, você dá o limite. Não, você pode sentir a raiva, mas você não pode quebrar o seu brinquedo. Você pode sentir a raiva, mas não pode bater no seu irmão. Não bata no seu irmão que eu não vou deixar. Você pode sentir a raiva, mas você não pode bater em mim. Esse é o segredo. Acolher o sentimento e dar limite para o sentimento. Eis o pulo do gato da história. Quando você acolhe o seu sentimento, com toda a carga destrutiva que ele tem, e ao mesmo tempo você usando a razão, você dá limites para ele, você está conseguindo encontrar a saída, a solução para aprender a lidar com os sentimentos. A raiva chega e você sente a raiva, mas você não prejudica ninguém. A culpa chega, você sente a culpa, mas você não faz nada de negativo, nem para você, nem para ninguém. A tristeza chega e ela se transforma em reflexão, ela faz você pensar sobre a vida, ela faz você meditar sobre os seus erros, ela se transforma em algo positivo. Os sentimentos negativos, quando fluem, eles terminam trazendo por trás deles algo muito positivo. Portanto, se você está em crise, se você está sofrendo, perceba uma coisa, aquilo que aparece em você está saindo, aquilo que aparece está de saída. Se está aparecendo algum sentimento negativo, ele está indo embora. Fale para alguém, chore, desabafe, fale com seu terapeuta, procure uma psicoterapia, para que aquilo possa fluir, para que por trás desse sentimento negativo possa vir a expressão da sua alma, porque ela certamente vem, porque a sua alma está escondida por trás disso aí. E você precisa encontrar a sua alma exatamente acolhendo esses sentimentos que nós chamamos de negativos. Eu assisti recentemente a um filme, O Destino de uma Nação, que conta a história de Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, e ele foi indicado como primeiro-ministro para resolver o problema. A nação entrou numa crise profunda e Winston Churchill passou por uma crise pessoal terrível. Ele, que parecia ser tão corajoso para todo mundo, na sua vida íntima estava passando por muito sentimento de medo, dúvida, tristeza, sentindo-se incapaz de realmente ser o líder daquela nação. E a sua esposa chega numa hora do filme, a esposa dele chega e fala: é na sua dúvida que você vai encontrar a sua certeza. É na sua tristeza que você vai encontrar a sua alegria. É na sua fraqueza que você vai encontrar a sua força. Eu sempre tinha ouvido falar de Winston Churchill e nunca tinha sabido que ele era fraco, que ele era um ser humano, ele era um frágil, como todo ser humano é. Porque eu achava que ele era um super-homem. Ele passava essa ideia de super-homem naquilo que ele expressava, mas lá dentro, essa pessoa forte que ele era só existiu porque ele soube aceitar a sua fragilidade.
A pessoa sábia só existiu porque soube aceitar a sua ignorância. O mesmo ocorre com cada um de nós. O mesmo ocorre com cada pessoa humana nessa busca do autoconhecimento. A maneira certa de nós aprendermos a curar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo biológico das doenças é através do sentir os sentimentos. Nós precisamos sentir os sentimentos. Sem sentimento não há saída. Se a raiva está presente, vamos sentir a raiva, vamos descarregar a energia, porque aí tudo começa a funcionar. O corpo reage na hora positivamente. Eu já tive vários pacientes em que eu observei isso na prática. Eu vi pessoas chegarem com o corpo todo trêmulo, com a pressão nas alturas, completamente desequilibrada em seu corpo físico. E quando começaram a falar dos seus problemas, quando começaram a expressar a sua dor, quando começaram a chorar, a sentir os sentimentos que estavam guardados por trás da somatização, rapidamente começaram a melhorar de todos os sintomas físicos. A pressão baixou, o corpo parou de tremer, tudo começou a voltar ao normal. É isso que a psicomedicina advoga. Tratar o paciente no todo. Tratar o paciente não só no corpo biológico, amenizando os sintomas, mas principalmente na causa deles, que é psíquica. Quando nós acolhemos o paciente, compreendemos sua dor e ajudamos ele a expressar essa dor chorando, colocando para fora tudo aquilo que estava amargurado dentro dele, e ele desabafa toda aquela energia e a carga, ela flui, o corpo biológico começa a ter o que nós chamamos de somatização. Aquela carga destrutiva sai do corpo e o corpo volta à homeostase novamente. Entende, gente? Então, o grande problema hoje que existe é a anestesia emocional. As pessoas são condicionadas a não sentir os sentimentos e passam a ter medo da sua própria raiva, a ter medo do seu próprio medo. E daí vem a síndrome do pânico, medo do medo. Medo da culpa, medo da tristeza. E aí é como se existisse uma dicotomia, uma divisão entre você e você mesmo. Há uma parte de você, uma parte do seu eu emocional que está alienada de você mesmo, que está reprimida. E de repente essa parte começa a querer dominar você, como um eu autônomo. E aí você perde o controle. Quantas pessoas perdem o controle? Reprime tanto as emoções que as emoções terminam explodindo, porque não tem como você matar essa parte de você mesmo. Não tem como você reprimir. O segredo é acolher, é deixar fluir, acolher e dar limites. Usar a razão para não deixar a raiva se transformar em algo destrutivo, para que ela possa se transformar numa força. Usar a razão para que a tristeza se transforme em reflexão, em você aprender a renascer da dor e do sofrimento. A dúvida, você aceita a dúvida, você acolhe a dúvida e ela vai se transformar em certeza. É assim com todos os sentimentos negativos. É assim com todas as emoções negativas. E aí, quando nós fazemos isso, as crenças que estão por trás dessas emoções começam a mudar. E nós transformamos o nosso psiquismo positivamente. Algo que vai se refletir sobre o corpo, melhorando o nosso estado de saúde física. Então, gente, era essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje para vocês. Para que nós possamos nos conectar com a nossa alma imortal que habita dentro de nós e praticar com isso o autoconhecimento, nós precisamos aprender a lidar primeiro com as emoções. Aprender a acolher nossas emoções, aprender a lidar bem com elas. E aí, quando nós conseguirmos ser senhor das emoções, quando cada um de nós puder dominar serenamente as suas emoções, como quem doma um cavalo selvagem, aí a gente vai conseguir realmente encontrar o que está por trás dessas emoções, que é a nossa alma. E aí a gente vai conseguir encontrar as virtudes da nossa alma, que são o amor, o perdão, a compaixão, a paz, a tolerância e todas as outras virtudes de Deus que estão habitando em nós. Ok? E esse é o caminho para a verdadeira felicidade, que não depende de dinheiro, que não depende de títulos sociais, que não depende de nenhum poder social que as pessoas buscam tanto nesse mundo maluco que a gente encontra hoje. E você observa o mundo com muito sofrimento, exatamente porque as pessoas não são incentivadas a buscarem o autoconhecimento. E elas não podem
se ver livres das suas emoções. Elas vão estar sempre lá, ok? Algo que ajuda muito nesse caminho de autoconhecimento é a prática da meditação. A meditação é, sem dúvida, um instrumento fantástico para que a gente possa conseguir dominar serenamente as emoções. Pratiquem a meditação, seja qualquer tipo que for. Yoga, meditação transcendental, desde que você se volte para dentro de você e busque encontrar você mesmo, ok? Um grande abraço para você, fico muito feliz em poder aqui fazer esse vídeo hoje, compartilhar com vocês desse conhecimento da psicomedicina, desejando a todos muita paz e muita saúde.